Então, pessoal, dois exemplinhos aqui para a gente treinar o cálculo de valor médio de variáveis aleatórias. Nesse primeiro exemplo, é dado uma variável aleatória com uma distribuição de probabilidades, que nesse caso, olhando para cá, a gente vê que, na verdade, essa distribuição é a função acumulada, né? Isso não se trata da distribuição de probabilidades, mas sim da distribuição acumulada. Então, a gente precisa, primeiramente, achar a função de probabilidades dessa variável aleatória. A primeira coisa que a gente vê é que se trata de uma variável discreta. E por quê? Porque a função de distribuição acumulada ela é descontínua, né? Então, ela vem aqui embaixo no zero, de repente, quando chega no menos 1, ela deixa de valer zero e salta para esse valor aqui, que não foi colocado, né? Esse valor aqui é 0,2, esse valor aqui é 0,5, tá? Em seguida, nós temos 0,9 e 1. Então, esses são os valores da função de distribuição acumulada. Então, depois, quando ela chega em 2, né, quando x é igual a 2, ela salta para 0,5. Em 3, ela salta para 0,9. E em 6, ela salta para 1. Então, a gente nota que entre esses valores, né, entre menos 1 e 2, entre 2 e 3 e etc., essa função ela é constante, mostrando que esses valores são os únicos possíveis, tá? Então, a variável aleatória só pode assumir, essa variável aqui, ela só pode assumir os valores menos 1, 2, 3 e 6. Todos os demais valores não são possíveis, e é por isso que ela é uma variável discreta. Ela só pode assumir 4 valores distintos, com as probabilidades que são dadas aqui, com o cuidado de lembrar que, como é uma distribuição acumulada, esses valores não representam as probabilidades, mas as probabilidades acumuladas, né? Quem vai dizer os P's de x são, na verdade, os saltos, né? Esse salto aqui, entre 0 e 0,2, é um salto de 0,2, né? Mostra que a probabilidade de menos 1 é igual a 0,2. Depois eu já estava em 0,2 e acumulei mais 0,3, né? Que é a diferença entre 0,5 e 0,2, tá? Então, a probabilidade da minha variável ser igual a 2 é igual a essa distância aqui entre o 0,5 e o 0,2, que é 0,3. Tá? Mesma coisa vai acontecer quando eu chegar aqui no 3, né? No 3 eu vou dar um salto que corresponde a 0,4. É a distância entre o 0,9 e o 0,5. Então aqui eu tenho probabilidade de 0,4. E por fim, no 6, eu tenho um saltinho aqui de 0,1, que é a distância entre 1 e 0,9. Tá? Então essa seria a probabilidade de ocorrer um 6 nessa variável aleatória. Então, essa variável ela pode ocorrer igual a menos 1, isso com 20% de probabilidade. Ela pode ser igual a 2 com 30%, igual a 3 com 40% e igual a 6 com 10% de chance. Para eu achar o valor médio dela, eu preciso fazer xi vezes p de xi, né? Esse é o meu operador esperança, né? A esperança, que é o valor médio da minha variável, a esperança de x, nada mais é do que o somatório de xi vezes p de xi. Então, para cada valor possível, eu vou multiplicar a sua probabilidade e depois somo todo mundo. Nesse caso, eu vou ter menos 1 vezes 0,2, menos 0,2, 2 vezes 0,3, 0,6, 3 vezes 0,4, 1,2 e 6 vezes 0,1, 0,6. Então, o resultado dessa soma vai ser menos 0,2 mais 0,6 mais 1,2 e mais 0,6. Total, eu vou ter 2,4 menos 0,2, 2,2. E esse é o resultado, né, do valor médio dessa variável aleatória. Ok? Num outro exemplo que eu trago aqui abaixo, a gente tem aqui número de brownies e probabilidade, né? Então, nesse exemplo, esse exemplo se situa numa historinha onde uma pessoa sai de casa, um aluno sai de casa todos os dias com 5 brownies, né, para vender, e ele observou ao longo do tempo que em 5% das vezes ele não consegue vender nenhum brownie, 15% das vezes ele vende só um brownie ao final do dia, mas em 1/4 das vezes ele consegue vender 2 brownies e em 30% das vezes ele consegue vender 3 brownies.
15% de chance ele vende 4 brownies e em apenas 10% dos dias que ele sai de casa com os brownies, ele consegue vender todos os brownies, tá? Então, a gente vai imaginar que cada brownie é vendido por R$3 e que, além disso, ele sai de casa com, vamos colocar, R$2, né? Então, na verdade, o lucro desse rapaz, né? O lucro dele, já que ele não está gastando nada para fazer os brownies, ele está recebendo esses brownies da mãe dele, né? O lucro dele vai ser igual ao número de brownies vendidos vezes R$3. Então, é 3 vezes X, né? Onde X aqui é o número de brownies vendidos, tá? Mais R$2, tá? Então, o resultado total, a variável L, é 3x mais 2, tá? Essa é a variável que nós queremos. Ela é uma variável aleatória, por quê? Porque x é uma variável aleatória, né? À medida que x varia, o lucro do rapaz varia também, né? Mas ele sempre vai ser R$3 vezes o número de brownies mais R$2, que é o valor que ele já saiu de casa com esse valor, né? Então, independente do número de brownies, sempre vai ter esses R$2 aqui. Se a gente quiser saber o valor médio do lucro, a gente vai usar a propriedade, né, de linearidade do valor médio, a propriedade de linearidade do operador esperança, que seria 3 vezes o valor médio de x mais 2. Tá? Ou, em outras palavras, o lucro médio é igual a 3 vezes a média do número de brownies vendidos mais 2. Ok? Então, o nosso problema se torna não obter toda a distribuição de probabilidades da variável L, mas simplesmente achar o valor médio da variável x. Ok? E o valor médio da variável x ele vai ser obtido fazendo o que? Xi, né? Então, o valor médio da variável x vai ser o somatório de xi vezes o p de xi, onde xi são os valores possíveis, né? Como ele saiu com 5 brownies de casa, ele pode vender entre 0 e 5 brownies, são os valores possíveis, e o p de xi são as probabilidades que ele estimou com base, né, nos resultados passados dele. Então, 0 vezes 5 vai dar 0, 1 vezes 15% vai dar 15%, ou 0,15, 2 vezes 25 vai dar 0,5%, 3 vezes 30%, 0,9%, 4 vezes 15% dá 60%, ou 0,6%, e 5 vezes 10 dá 50%, ou 0,5%. Então, o resultado dessa soma seria 0 mais 0,15, mais 0,5, mais 0,9, mais 0,6 e mais 0,5. Então, o Mi fica igual a essa soma que dá 2,65. 2,65 brownies, ok? Esse é o número médio de brownies vendidos, ok? Você pode até pensar assim, nunca eu vou vender 2,65 brownies. Realmente não, né? O número médio, o valor médio, ele não precisa resultar em um dos valores possíveis. Tá? É muito normal que, por exemplo, o ponto de equilíbrio de um sistema de partículas ele não caia em cima de uma das posições das partículas daquele sistema. Tá? É a mesma coisa que acontece aqui. Esse número ele é apenas um valor que serve para a gente para orientar, né, no longo prazo quantos brownies vão ser vendidos, né? Quantos brownies eu devo esperar vender no longo prazo. Por exemplo, se um dia eu vendo em média 2,65, eu posso imaginar que em 10 dias eu vou vender 26 brownies e meio, em média, né? E em 20 dias eu venderia o dobro disso. Tá? Então, na verdade, esse número ele serve para fazer uma projeção de futuro e, no nosso caso, a gente vai usar ele, né, aqui nessa fórmula para saber o valor médio do lucro. Né? Se em média eu vendo 2 brownies,65, quando eu multiplico por 3, né, e somo com 2, tá? Então eu vou ter 7,95 mais 2, isso aqui é o valor médio do lucro, e eu vou ter, então, 9,95 reais
em média de lucro por dia, tá? E aí com isso ele pode fazer aí uma projeção em 10, em 20, em 30 dias, quanto que ele conseguiria acumular, tá certo? Era isso aí, valeu!